podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Simbora, Joenison, tá cheio de anotações aqui, eu estou ansiosa para saber cansaço, o que você separou para falar no dia de hoje. Hoje ainda é segunda-feira, você já tá cansado. É verdade, que eu tenho a impressão que eu trabalho em 2 lugares, tô cansado. Tanto cansado que eu fico. Bom, vamos lá, gente. Hoje vamos falar sobre um personagem bíblico que teve muita importância na Bíblia, porque ele foi o primeiro a morrer ali por amor a Cristo, sendo que ele teve uma morte bem horrenda, né? Foi um dos primeiros, e a gente vai falar sobre Estevão. Uma coisa que eu achei que interessante foi o seguinte, que esse capítulo, a gente pegou um trecho do capítulo 6 e todo o capítulo 7, que mostra ele lá ele dando aquele discurso dele maravilhosamente lindo e bíblico, né? Porque se você for ver com detalhes, ele falando sobre... E é um resumão que ele faz, né? Um resumo que ele fez ali sem anotação, tava lá na frente do Sinédrio, dos líderes. E 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira é o seguinte, Estevão, ele não teve em nenhum momento uma postura contrária no sentido de atacar, seja pessoalmente, aquelas pessoas que estavam ali. Ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer, dando o exemplo. A Bíblia fala que ele operava maravilhas, ele possuía a sabedoria do Espírito. Teve um episódio ali que disse que quando ele estava à frente de todos, quando as pessoas olhavam para ele, falavam que ele tinha um semblante que parecia de um anjo. Eu não sei qual é o semblante de um anjo, mas a Bíblia relata isso. Ou seja, ele tinha características que alguém olhando para ele falava, pô, essa pessoa não é uma pessoa normal. Ela tem algo a mais. E dava para ver nas obras, porque quando a gente fala em Operação de Maravilhas, são coisas espirituais de que você olha e fala, meu Deus, isso aqui é algo impossível. E a Bíblia fala que ele tinha essa capacidade de operar isso, né, através do poder de Deus. E depois disso tudo, a Bíblia fala que ele teve oposições, eles estavam tramando para tentar matar o Estevão. Uma coisa que veio ao meu coração é o seguinte, às vezes nós fazemos tudo certo, tudo biblicamente certo e correto. E quando isso acontece, se levantaram oposições. Porque aquela oposição está se levantando contra a pessoa da Júlia, contra a pessoa da Laísa. Essas oposições... Estevão ainda foi uma coisa assim, que acusaram ele de algo que ele não estava fazendo. Tinha feito. Exatamente. Né? Ainda foi injustiçado ali e teve que se defender de uma injustiça. Sim, e esse levantar, a gente viu que ali não estava se levantando contra a pessoa do Estevão. Porque não tinham, vamos dizer, motivos... para isso, mas foi uma oposição espiritual, uma oposição contra aquele mover de Deus que estava acontecendo ali. Então, Satanás, ele sempre vai se levantar contra algo que você está sendo usado a Deus para fazer. E aí, se ele não se levanta, é até estranho, porque só existe 2 lados. Ou você está no lado de Deus, ou você está ali sendo opositor, contrário a Deus, ou seja, no lado do diabo, né? E se não tem nada do diabo que está indo contra você, se ele não está se levantando para tentar parar, interromper a sua vida, os projetos de Deus na sua vida, então, de qual lado que você está? E não é que você, não estou de nenhum dos dois, eu não sou de nenhum dos lados. Não existe isso. O muro já é do diabo. O muro já tem essa ilustração, né? O muro já é do diabo. Então, ou você está de um lado, ou se você não escolher estar em nenhum dos dois, você naturalmente já está no outro. Eu já vi muitas pessoas que, assim que se converteram, disseram, não, mas quando eu estava no mundo, estava tudo dando certo, não tinha tanto problema, não sei o quê. Foi só aceitar Jesus, passar pro lado de cá, que parece que tudo virou. Mas é justamente por isso. O diabo não quer que você ache que as coisas sejam ruins quando você está do lado dele. Ele acha que você quer que ache que tá tudo certo, entendeu? Tá tudo ótimo. E 3 coisas que me chamaram a atenção aqui nessa história de Estevão, 3 exemplos, né? O exemplo de Estevão traz 3 pontos ali pra gente. Né? Isso. O primeiro é de fé e sabedoria, que fala assim, que Estevão, ele era um dos 7 escolhidos, que a gente viu que foram escolhidos para cuidar das viúvas antes, né? E descrito como um homem cheio de fé, do espírito de sabedoria, e ele fazia grandes sinais e maravilhas entre o povo. Uma pessoa que não tem fé e não tem sabedoria, como que ela vai fazer grandes sinais? Como que ela vai deixar ser usada para realizar esses grandes sinais? E não era por ele, pelo homem, ele estava ali cheio do Espírito e agindo por Jesus. Então, assim, com fé e sabedoria é que ele conseguia desempenhar, mostrar esses sinais. A outra questão é a coragem para defender a fé. Alguém sem coragem defenderia a fé daquela forma, sendo injustiçado perante várias pessoas ali da lei, não iria conseguir defender a fé dele daquela forma. E como o Joenison bem falou aqui, que ele ainda morreu defendendo a fé.
por uma injustiça, morreu apedrejado, que morte horrível. E se a gente pega lá no finalzinho do capítulo 7, ainda fala que ele pediu para essa culpa não cair por cima das pessoas que estavam apedrejando ele. Hoje, quantas e quantas vezes a gente, por um fiasquinho assim, a gente já fica chateado, deixa de falar com uma pessoa, é muito com grande, vontade né? de revidar. E ele estava sendo morto ali com pedradas Já tomou e ainda pedrada? assim, dói. Pô, uma vez eu tomei uma Pedrada- sapatada do meu irmão. Não, acho que pedrada Fiquei tão não. nervoso que quando eu era criança, né? Gente, sobe uma raiva. Pedrada não, mas já foi no paintball? Já. Poxa, dói. fui. Compara aquilo com a pedrada, porque dói pra caramba. A gente sai do paintball cheio de hematoma verdade. roxa assim, Deus ó, o porque livre, dói. tem que ser isso, Verdade, fica gente. maneiro. É legal. É legal! Enfim, mas assim, imagina só, o cara estava sendo morto ali com pedradas e ainda assim ele não queria que as pessoas pagassem por aquilo que estavam fazendo. Olha a bondade desse coração. E aí, o terceiro ponto é que ele era um mártir pela fé. Estevão foi apedrejado por sua coragem em proclamar a verdade sobre Jesus. Mesmo enquanto morria, ele pediu a Deus para perdoar seus perseguidores. Sua morte é um exemplo poderoso de como um cristão deve permanecer firme, mesmo em face à perseguição. Por muito menos tem gente desistindo. Eu penso muito assim, que nós aqui no Brasil, a gente tem uma liberdade tão grande de poder expressar a nossa fé. Já parou para pensar nos cristãos perseguidos, de países perseguidos? É que às vezes a gente não para pensar. Se você começar a pesquisar sobre o assunto, você vai ver que isso é muito mais próximo do que parece. Exatamente. E aqui a gente tem uma liberdade tão grande e ainda assim é difícil a gente pegar a Bíblia para poder abrir para ler. Tem gente que tem só uma folha da Bíblia. E ler aquilo dali, já sabe aquilo de cor e salteado, ainda tem aquela folha escondida, porque se alguém pegar, essa pessoa vai morta. Ela, a família, né? Exatamente. E defender, e essas pessoas defendem a fé dessa forma, defendem a fé com unhas e dentes. E a gente aqui com uma liberdade tão grande de poder manifestar nossa fé, igrejas abertas 24 horas por dia, você pode ir, pode assistir a palavra, pode louvar, você pode orar em casa, pode assistir pregações no YouTube, no Facebook, missionário pregando aí direto, e a gente ainda reclama. Então, olha o exemplo do Estevão, foi injustiçado, ele teve que defender a fé dele ali e foi morto por conta da palavra de Deus. Poxa, é um exemplo enorme, grandioso pra gente. Fazendo um panorama também sobre a história de Estevão, que a gente tem esse relato aqui, até complementando aqui o que os meus amigos trouxeram, a primeira coisa que me chamou a atenção, né, indo segundo a ordem, foi quando vocês falaram que ele foi injustiçado, né? No versículo 10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E no 11, então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos ele proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então aqui, o primeiro ensinamento que a gente pode tirar é que a vida com Deus é uma vida limpa. O evangelho é uma vida em busca da santidade, é uma vida em busca de você se santificar, se purificar e separar para Deus. A tal ponto que se alguém quiser falar alguma coisa, vai ter que inventar mentira, porque não tem o que falar. Você não deixa ali nenhuma ponta solta no sentido de fazer uma coisa que minimamente, nem que seja mal, mas tem a aparência. Alguém pode interpretar como uma coisa má. Então, de fato, vida com Deus, evangelho é vida limpa. A gente precisa buscar santidade, isso é uma busca, como a gente sempre fala, só vai acabar na glória. Mas enquanto você está aqui, você precisa se santificar para Deus. Outra lição que a gente tira também com a vida de Estevão é que o exemplo dele, o exemplo de vida, isso gritou muito até mais forte que as palavras dele. Porque a gente fala de Estevão até os dias de hoje. É um marco na história, é um marco no cristianismo. A gente vê que o exemplo que ele teve, isso arrasta, né? E teve uma aparição, né? Uma aparição, um discurso e uma atitude. Isso marcou. E foi o suficiente para marcar já na história. Sim, e para fechar aqui, a gente até encerrar o nosso programa, a gente vê que o comportamento que ele tinha revelava o caráter de Cristo. A gente sempre vai pontuar isso porque é a busca que o cristão tem. Como a Laís até falou, no versículo 58, aqui diz que estavam apedrejando ele, aliás, 58 não, 59. Enquanto estavam apedrejando Estevão, ele estava dizendo, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, peraí, tô lendo depois, eu marquei outro versículo. É no versículo 55. Enfim, acho que eu marquei errado o versículo, mas o que eu quero dizer é que ele estava tendo a mesma atitude que Jesus teve quando Jesus foi posto numa cruz. Ele estava pedindo a Deus perdão porque as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele não tinham noção. Acho que é o último versículo, 60. É o último?
Exatamente, perfeito, 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então a gente vê que ele tem um discurso muito parecido, praticamente idêntico aqui, pedindo perdão pelo povo. Então é uma lição que a gente tem, cristão com caráter de Cristo. E logo depois de Jesus, ele foi a primeira pessoa que morreu pela palavra, né? Que morreu por ser cristão, que morreu defendendo a fé. Eu vejo assim, Jesus foi salvo, vou fazer o mesmo que Jesus aqui, porque eu também vou receber essa salvação. Tanto que Jesus estava ali de pé para ele e com a mão direita, a mão da bênção estendida. Então a gente vê que não foi de qualquer forma. Estevão foi recebido com muita honra também, né? Bom, pessoal, esse foi o podcast bíblico de hoje. Um texto muito grande. A gente tentou aqui fazer um panorama geral para a gente poder seguir com o estudo de Atos. Foi aqui, inclusive, a primeira aparição de Saulo. Em breve a gente vai falar mais sobre ele. Saulo, Paulo, cenas dos próximos capítulos. Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço. Obrigada, Laís. Obrigada, Joe. Até quarta-feira. Tchau, gente. Nosso podcast bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.